Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje falamos sobre o estudo dos gases perfeitos. E aí, devido a problemas técnicos, a primeira parte da aula, a parte dos conteúdos teóricos e a primeira e a segunda questão, elas foram apagadas, né? Devido a um problema, houve um corte na transmissão. E aí, como prometi para vocês no final da aula, né, da segunda parte, eu estou gravando novamente, né, a parte que foi cortada e vou disponibilizar agora para vocês assistirem, ok? Já peço desculpa pelo que ocorreu, mas acontece. Aproveite, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber avisos de conteúdos que estão sendo inseridos nele, ok? Bom, então hoje iremos falar sobre o estudo dos gases perfeitos, né? E a primeira coisa que nós podemos entender, né, o porquê de estudar sobre os gases perfeitos, embora que o que vamos estudar aqui é um pouco diferente dos gases que são chamados de reais, aqueles que são encontrados na natureza, né, a gente pode utilizar esse modelo com a aproximação que a gente vai falar nas próximas aulas, né, e poder tentar explicar, né, utilizando o modelo dos gases perfeitos, por que que o congelador da geladeira geralmente é colocado na parte mais alta da geladeira. Mesma coisa o ar-condicionado, por que que eles são inseridos nas partes mais altas dos quartos e assim sucessivamente, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o que é um gás, né? E essa definição de gás entra no modelo do gás perfeito, né? O gás ele é um fluido que sofre grandes variações de volume quando submetido a pressões relativamente pequenas e que tende a ocupar todo o espaço que lhe é oferecido. Então falamos nas aulas anteriores sobre hidrostática e a gente já viu um tipo de fluido que é o líquido, né? E agora o outro tipo de fluido que são os gases, né? E ele tem a propriedade, né, de se expandir muito facilmente para qualquer variação de pressão, por pequena que for, já é o suficiente para que ele se expanda, ok? Além disso, os gases, né, eu gosto de lembrar que mesmo que a gente comprima ele, né, e retire calor dele, os gases a gente não consegue, né, fazer com que ele possa virar líquido, né, porque ele está acima da temperatura crítica. Então, o gás ele não pode, né, ele é diferente do estado de vapor, estado gasoso, né, e por isso ele não pode voltar a sofrer transformações a ponto de se tornar líquido novamente, ok? Bom, então os gases, quando a gente vai definir ele e o que é que está acontecendo, a gente precisa levar em conta três variáveis: a temperatura absoluta, o volume e a pressão, para que a gente possa caracterizar e ficar bem caracterizado esse estado do gás, né? Então, a primeira variável, que é a temperatura, né, que vamos falar agora, se a gente pegar, né, o modelo cinético dos gases, coisas que a gente vai falar nas próximas aulas, né, o modelo microscópico para o estudo dos gases, a gente tem que a temperatura, né, uma grandeza física que está relacionada à energia cinética de translação das partículas do gás, né, como veremos mais à frente. Além disso, a temperatura mede, né, a agitação das partículas. Então, se mede a agitação das partículas, consequentemente, né, está medindo a energia cinética com que elas se encontram. Então, se a gente pegar um recipiente cúbico, por exemplo, encher, né, colocar um gás aqui, esse gás são constituídos de partículas, né, e aí pode ser átomos, moléculas, e esse gás, né, ele vai estar em constante agitação. E essa agitação mede, né, vai estar relacionada com a temperatura desse gás. Como estamos falando de gás, a temperatura que iremos utilizar nas nossas questões e no nosso desenvolvimento sobre gás é a temperatura na escala Kelvin. E para a gente transformar,
né, um valor de temperatura de graus Celsius em Kelvin, basta só somar 273, né? E aí a gente pode pegar como exemplo, por exemplo, a temperatura, né, de 27 graus Celsius. Então, se queremos saber quanto vale essa temperatura em Kelvin, é só pegar e somar 27 a 273. Iremos encontrar que essa temperatura é uma temperatura equivalente a 300 Kelvin, ok? Então, em se tratando de gás, temos que utilizar a temperatura na escala Kelvin. Uma outra grandeza, né, uma outra variável do estado que o gás se encontra é o volume, né? Então, como eu falei anteriormente, os gases, ele tem a propriedade de ocupar todo o volume, né, do recipiente que ele está inserido. Então, quando a gente fala em volume, a gente está falando exatamente na capacidade ou no espaço que é ocupado pelo aquele gás. Legal? Bom, e a última variável, né, de estado que a gente está abordando é a pressão, né? Pressão essa que definimos ela na primeira aula de hidrostática, né? E essa pressão está relacionado aos choques que as partículas vão fazer sobre o recipiente, as paredes do recipiente. Para a gente imaginar isso, imagina que aqui seja uma face da parede do meu cubo, mostrado anteriormente, né? E eu vou pegar essa partícula, que ela vai estar em movimento. Essa partícula vai se chocar com a parede do recipiente, vai exercer uma força sobre a parede. Toda ação implica em uma reação, a parede vai fazer uma força sobre ela, e aí ela vai voltar, vai ser refletida, e o choque que essa partícula teve nessa parede é onde a gente vai medir a pressão que ela está fazendo, né? Então a pressão nada mais é do que a razão entre a intensidade da força resultante aplicada perpendicularmente à superfície, né, formando um ângulo de 90 graus, e a área dessa superfície, né? Matematicamente, a pressão é a força sobre a área. Essa pressão no sistema internacional é medida em Pascal, que é equivalente a Newton por metro quadrado, e, né, usualmente a gente pode utilizar o ATM, onde um ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio, que equivale, né, em termos de unidade de SI, de 1,05 vezes 10 a quinta pascais, ok? Então, as três variáveis de estado, quais são? Pressão, volume e temperatura absoluta, ou seja, temperatura na escala Kelvin, ok? Para a gente caracterizar, né, o quanto de partículas aquele gás tem, né, os químicos gostam de usar bastante o número de mols, né, enquanto os físicos já gostam mais de utilizar o número de partículas. Para isso a gente precisa usar, né, o número tão conhecido como o número de Avogadro. Esse número de Avogadro, né, é um ente que representa, né, a quantidade de partículas que eu vou ter em um mol daquela substância, né? Então essa definição de número de mols foi retirada do Sistema Internacional de Unidades, né, na 8ª edição da revista, né, em 2007, onde diz que o número de mols é definido como a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades elementares quantos átomos existem em 0,012 kg de carbono 12. Seu símbolo é o mol. Além disso, né, a definição diz que se utilizar o mol, as entidades elementares devem ser especificadas podendo ser átomos, moléculas, íons ou elétrons, assim como outras partículas ou agrupamentos específicos. Então, nosso objetivo é determinar quantos átomos existem em 0,012 kg de carbono 14, né? Carbono 12, perdão,
para saber o quanto equivale, né, essa entidade. Por que que a gente utiliza o carbono 12, né? Porque o carbono 12 ele é o padrão, né, que é utilizado para medir massa atômica, né? Então, o número de Avogadro, ou seja, essa entidade elementar, é eu saber quantos átomos existem, né, em 0,12 quilos de, de, de átomos de carbono 12, né? E verificou-se que esse átomo de carbono 12, ele tem uma massa, né, de aproximadamente 1,926, né? Arredondando aqui, vezes 10 elevado a menos 26 quilos, né? E aí a gente vai dizer que esse número, né? Ele é nada mais, nada menos do que 6,022, né? Vezes, aproximadamente, né? Vezes 10 elevado a 23 partículas por mol. Ou seja, a cada 1 mol de uma determinada substância, eu vou ter nada mais, nada menos do que 6,022 vezes 10 a 23 partículas. E aí entenda essas partículas como podendo ser átomos, moléculas, íon, elétron, dependendo da condição que você está tendo. Então, pessoal, o número de mols está relacionado à quantidade de matéria que contém um número invariável de partículas, sejam eles átomos, moléculas ou íon. E esse número invariável é chamado de constante de Avogadro ou número de Avogadro, né? E se você observar, né, esse número de Avogadro, ele independe da substância que a gente tá, do gás que a gente está utilizando. Então, por exemplo, se eu pegar 1 mol de oxigênio, a gente vai ter que em 1 mol de oxigênio, a gente vai ter nada mais, nada menos do que 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio. Já, por exemplo, se a gente pegar o hélio, né? 1 mol de hélio equivale a, vai ter nesse 1 mol 1,022, perdão, 6,022 vezes 10 a 23 átomos de hélio. Se a gente pegar 1 mol de nitrogênio, né, nesse 1 mol a gente vai ter 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de nitrogênio. Ou seja, independente da amostra gasosa que a gente está utilizando, a gente vai ter sempre a mesma entidade elementar, né? O mesmo valor de entidade elementar, que pode ser em moléculas ou em átomos, íons e assim né, continuamente. Bom, então se eu quero saber 1 mol de oxigênio, é só pegar esse valor, né, saber quantas partículas, quantas moléculas e multiplicar por 2, por 1. Se eu quero saber quantas moléculas existem em 2 mols de oxigênio, é só pegar o valor do Avogadro, né, da constante de Avogadro, e multiplicar por 2, né, 2 o número de mols. Se eu tenho 3 mols de O2, é só pegar a constante de Avogadro e multiplicar por 3, que é o número de mols. Com isso, a gente pode dizer, então, que o número de partículas que existe, né, em uma determinada quantidade de mols é equivalente a você pegar o número de mols daquele gás e multiplicar pela constante de Avogadro, né, o número de Avogadro, que aí você vai saber quantos mols ou quantas partículas existem naquele recipiente ou naquele ente que você está utilizando. Bom, além disso, né, além de poder utilizar o número de mols para saber quantas partículas a gente vai ter, a gente pode utilizar também a massa molar para determinar a massa, né, em gramas, geralmente em gramas, que existem 1 mol de moléculas da substância. Então, por exemplo, o oxigênio, a massa molar dele é 32 gramas por mol. Isso quer dizer o seguinte, que em 1 mol de oxigênio, né, existe, né, vai gerar uma massa de 32 gramas. Se eu pegar hidrogênio, por exemplo,
em 1 mol de hidrogênio, a gente vai ter uma massa de 1 grama. Então, a massa molar é a massa, né, de 1 mol de moléculas daquela substância. Se for oxigênio, em 1 mol de oxigênio tem 32 gramas e assim sucessivamente. Então, o número de mols, né, a gente pode determinar ele pegando também a massa e dividindo pela massa molar, né? Lembrando, a massa molar é a massa de 1 mol de moléculas daquela substância, ok? Bom, pessoal, então já vimos as variáveis de um gás, já vimos o número de mols, já vimos o número de Avogadro, a massa molar, e agora vamos tentar entender uma equação bastante conhecida, bastante utilizada na química, na física, que é a equação de Clapeyron, né? Então imagina que você pegou um recipiente e colocou um gás dentro dele, certo? Esse gás é constituído de partículas que estão em uma determinada agitação. Essa agitação vai ser medida pela temperatura absoluta, né, utilizando um termômetro. Essas partículas estão chocando-se com as paredes do recipiente. Então, quando a gente mede, né, essas colisões, a gente observa a força aplicada na determinada área do recipiente, a gente vai medir a pressão e o espaço ocupado por esse gás vai levar em conta o volume. O que foi que o Clapeyron percebeu? Que o produto da pressão vezes o volume do gás, ele é diretamente proporcional à temperatura absoluta do gás. Ou seja, quanto maior esse produto aqui, pressão vezes volume, maior será a temperatura absoluta do gás. E onde N é o número de mols e R é a constante universal dos gases perfeito, né? Essa constante, ela é uma constante universal que ela independe também do gás que estamos utilizando. Independente do gás que utilizarmos, o valor da constante será 0,082 atm litro por mol Kelvin, ou em unidades do SI, 8,31 joules mol Kelvin. Então, se você usar oxigênio, qual vai ser a constante universal dos gases? 0,082. Se você utilizar hidrogênio, a mesma. Nitrogênio, hélio. Então, essa constante, assim como em outras partes da física, né, existem constantes universais, como lá na constante universal da gravitação, aqui nos gases também vai ter uma constante universal, que é a constante universal dos gases perfeito, né? Então, em determinadas situações, a gente pode utilizar em atm litro mol Kelvin ou em joules por mol Kelvin. A gente vai ver exemplos que vai dar para diferenciar onde usar uma ou outra, ok? Bom, também podemos determinar a equação, né, de Clapeyron também em termos, né, de outras constantes, né? E a equação de Clapeyron, se a gente relembrar, né, é a pressão vezes o volume igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura absoluta. Mas se a gente substituir o número de mols como sendo o número de partículas dividido pelo número de Avogadro, a gente vai chegar a essa relação aqui, ó. Substituir o número de mols por N dividido por Na. Porém, pessoal, na física, né, observe que a gente tem aí uma constante dividido por outra constante, né? Então, vou colocar aqui, ó, né? Aqui a gente vai ter uma constante, aqui está a constante R, a gente vai ter uma constante R dividido por outra constante que é o número de Avogadro. Essa divisão vai me levar a obter uma outra constante, né, que eu estou representando por Kb, que é a constante de Boltzmann. E quando a gente substitui os valores do constante universal dos gases e o número de Avogadro, a gente vai obter que essa constante de Boltzmann, ela tem um valor de 1,38 vezes 10 a 23 joules por Kelvin. Ou seja, essa é a equação de Clapeyron, né,
quando a gente está utilizando a constante de Boltzmann, né? A constante que é outra relação que a gente vai utilizar bastante, né? Os químicos gostam mais de utilizar em termos da constante universal, já os físicos gostam mais de utilizar em termos da constante de Boltzmann, né? Bom, e além de poder, né, ter a equação de Clapeyron em termos da constante universal, em termos da constante de Boltzmann, a gente pode obter também a equação de Clapeyron em termos da densidade do gás. Para isso, a equação, né, PVNRT de Clapeyron, se a gente substituir o número de mols como sendo a massa dividido pela massa molar, né, vezes R vezes T, e se a gente fizer o seguinte, para a gente obter densidade, né, eu vou fazer o seguinte, esse M que está dividindo vai passar multiplicando, e esse V que está multiplicando a pressão vai passar dividindo. Então a gente vai obter isso aqui, ó, né? A gente vai chegar a dizer que a pressão, né? A pressão vezes a massa molar é igual a massa sobre o volume dividido, ou vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura absoluta. Só que vamos relembrar, né, da primeira aula também, né, na aula de hidrostática, que essa relação aqui, ó, né, essa relação aqui, massa sobre volume, também é chamada de densidade. Então, a gente pode dizer que a equação de Clapeyron, escrita em termos da densidade, ela pode ser dada pegando a pressão, massa molar, densidade do gás, vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura absoluta. Dessa forma, a gente tem uma outra maneira também de escrever a constante universal, a equação de Clapeyron, ok? Bom, pessoal, mas se a gente isolar essa densidade aqui, ó, se nós isolarmos o R e o T que está multiplicando, eu posso passar dividindo, e aí a gente obtém que a densidade do gás, ela depende da pressão, da massa molar, da constante universal dos gases e da temperatura absoluta. Pessoal, relembrando aqui, se a gente pegar uma amostra de gás, né, a mesma amostra de gás, ela vai ter a mesma massa molar, a mesma constante universal, e se nós não variarmos a pressão, a gente vai perceber o seguinte, que a densidade do gás é inversamente proporcional à temperatura absoluta. O que é que eu quero dizer com isso? Olha só, o ar frio, né? O ar frio, ele tem uma temperatura, né, em relação à temperatura ambiente, uma temperatura menor. Mas, por essa relação, se a temperatura é inversamente proporcional à densidade, se a temperatura é menor, a densidade será maior, né? Então, se a gente tiver, por exemplo, uma geladeira, o ar frio, né, que é expelido pelo congelador, esse ar frio, né, ele sai do congelador e o congelador ele é colocado na parte mais, né, mais superior da geladeira. Então o ar frio, né, o que é que ele vai fazer? O ar frio, por ele ter uma temperatura inferior à temperatura ambiente, né, esse ar frio ele é mais denso. Então, como ele é mais denso, ele é mais pesado, a tendência do ar frio, né, é descer. Então, o ar frio desce, né? Aqui está o ar frio vai descer porque ele é mais denso, né? O ar frio. Enquanto que aqui embaixo, né, tá os alimentos, né? Geralmente não tão frios, né? Eles estão mais quentes, né? Assim que chega do supermercado. Então, o ar quente, né, ele tem uma temperatura maior em relação à temperatura ambiente.
Então, desta relação, se a temperatura é maior, a densidade do ar quente, né? A densidade do ar quente será menor. Então, se a densidade do ar quente é menor, o que é que acontece? A tendência do ar quente é subir. Então, o ar quente dos alimentos sobe, né? Aqui está o ar quente, ele sobe e ele é resfriado lá no congelador. E aí, como ele é resfriado no congelador, esfria novamente. O ar frio ele é mais denso, desce, empurra o ar quente para cima e aí a gente vai formar o que chamamos na física de corrente de convecções. E aí isso explica o fato, né, do congelador ser colocado na parte de cima da geladeira, do ar-condicionado também ser colocado na parte de cima da geladeira, justamente, né, para que o ar frio desça, o ar quente suba. Ok, pessoal? Qualquer dúvida pode inserir nos comentários que a gente vai tentar tirando, né? Bom, então vou fazer alguns exemplos, né? Essa primeira questão a gente fez, mas devido ao problema, eu acho, da internet, eu acho que a gente não conseguiu transmitir ela. Então vamos lá novamente. Então a questão 1 diz o seguinte: as grandezas que definem completamente o estado de um gás são, letra A, somente pressão e volume, faltou uma, né? Faltou a temperatura. Letra B, apenas o volume e a temperatura, faltou a pressão. Letra C, massa e volume, faltou pressão e temperatura. Letra D, temperatura, volume e pressão, né? E letra E, massa, pressão, volume e temperatura. Alternativa correta, letra D, né? E a letra E está fora pelo fato de a massa não ser uma variável que caracteriza o estado em que o gás se encontra, ok? Questão 2. Um balão de hélio, como os da figura a seguir, tem volume de 0,002 metros cúbicos. A temperatura ambiente de 27 graus Celsius. Suponha que a pressão do gás no interior do balão seja de 1,5 vezes 10 a quinta pascais. Determine na letra A o número de mols de hélio contido em um desses balões, ok? Então está aí o balão, né, o balão de hélio. Lembre que o balão, né, ele tem o ar, né, aí dentro, né, e aí torna ele mais leve, né, a tendência dele é subir. Mas em termos da nossa questão, né, a gente vai ter o seguinte, né? Olha só, os dados que são fornecidos nessa questão. Então vamos lá, olha só. O que é que a gente tem de dados, né? O que é que a gente tem de dados? A gente tem que o volume, né, desse balão, quando ele estiver cheio, é 0,002 metros cúbicos, ok? Além disso, né, eu posso escrever melhor aqui, né, em notação científica, 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, ok? Andei com a vírgula aqui, ó, 3 casas para a direita, então diminui, ok? Além disso, foi dado que a temperatura era de 27 graus Celsius. Lembre, quando eu estou tratando de gases, eu tenho que pegar essa temperatura na escala Kelvin. Então, tem que somar 273 para obter 300 Kelvin de temperatura, ok? Bom, a pressão foi dada também na questão como sendo 1,2 vezes 10 elevado a quinta pascais. Observe que todas as unidades que eu estou utilizando são unidades do Sistema Internacional de Unidades. Então, nada mais justo do que considerar o R como sendo 0,31 Joule mol kelvins, que são as unidades referentes ao Sistema Internacional. Então, vou colocar ela aqui embaixo, né? O Rzinho é 0,81 Joule mol Kelvin. Então, se a gente utilizar a equação de Clapeyron, PV igual a nRT para encontrar
o número de mols. E se eu quero encontrar o número de mols, eu posso fazer o seguinte, ó, substituo os valores, né? Pressão 1,2 vezes 10 é a quinta, vezes o volume. O volume é 2 vezes 10 a menos 3, igual ao número de mols vezes 1,31, como sendo a constante universal dos gases, e a temperatura 300 Kelvin, ok? 1,2 vezes 2, 2,4 vezes 10, conserva a base, somos expoentes, igual a 2, né? Igual a 3,31 vezes 300, dá 2.490 vezes N, ok? Então, pessoal, esse 2.490 está multiplicando. O que é que eu vou fazer com ele? Eu vou passar dividindo, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, passando dividindo, né? 2,4 vezes 10 ao quadrado, dividido por 2.490. Esse daqui é o número de mols que a gente quer determinar, né? O número de mols. Então, se a gente fizer essa divisão, o número de mols será, né, se eu fizer esse cálculo, dá 0,00096 vezes 10 elevado ao quadrado. Só que lembre que esse número não está em notação científica. Para que ele entre em notação científica, vou ter que andar 4 casas aqui, para a direita. Então, esse valor aqui ele vai ser diminuído 4, né? Então, aqui vai ficar 9,6 vezes 10 a menos 2 mols de hélio nesses balões, ok? Letra B, né? Letra B, nós queremos saber qual o número de moléculas de hélio neles aprisionadas, sabendo que há 6 vezes 10 a terceira moléculas a cada mol. Então, bem simples, né? Regra de 3, ou se você quiser, né? É só lembrar que o número de moléculas ou o número de partículas que existem em um mol, é só pegar o número de mols e multiplicar pelo número de Avogadro. Então, substituindo, número de mols 9,6 vezes 10 a menos 2 vezes 6,022, né? Vezes 10 elevado a 23. Isso daqui, né? Se a gente fizer esse cálculo, vai dar nada mais, nada menos que 57,1, né? 0,1 vezes 10 elevado a 21. 21 porque menos 2 com mais 23 dá 21. Né? Isso daqui é moléculas. Né? Mas se nós colocarmos em notação científica, eu ando uma casa para a esquerda, então ficar 5,71 ou 5,8, né? Vezes 10, esquerda eu somo, né? 22 moléculas, ok? Então, dessa forma, a gente, né, faz uma aplicação direta da equação de Clapeyron, né, e obtém o número de moléculas que tem nessa quantidade de mols, ok? Bom, a questão 3, né, eu vou ler, e a resolução, né, a gente fez, já tinha retornado a transmissão na aula, né? Então, questão 3 diz o seguinte: a bola utilizada em uma partida de futebol é uma esfera de diâmetro interno igual a 20 centímetros. Quando cheia, a bola apresenta em seu interior ar sob pressão de 1 atm e temperatura de 27 graus Celsius. Considere que π igual a 3, R igual a 0,08 atm litro por mol Kelvin, e para o ar, comportamento de gás ideal, a massa molar é igual a 30 gramas por mol. Então, no interior da bola cheia, a massa de ar em gramas corresponde a
Então, nós queremos saber, né, aqui nessa questão, qual é a massa de ar, né, em gramas, qual é a massa de ar em gramas que vai existir dentro daquela bola de partida de futebol, ok? Então, continue com a resolução que a gente fez durante a nossa aula, ok? Peço desculpa mais uma vez pelo erro na transmissão, mas vai dar certo. Vamos tentar corrigir para que nas próximas aulas não aconteça, ok? Então, segue aí a transmissão da aula com a questão 3.